Olá, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mariana Henriques e hoje a gente vai falar sobre o livro Empatia Assertiva da Kim Scott. Esse é um livro muito interessante e, de fato, um dos que eu mais gostei de ter lido nos últimos tempos. E ele fala de um assunto que eu particularmente adoro e ele é muito aplicável no nosso dia a dia, principalmente no trabalho, se a gente está em posição de liderança. Então, ela fala sobre a sinceridade radical, que seria a tradução exata ali do inglês, né? E ela começa dizendo que os chefes orientam as equipes para alcançar os resultados e que um dos objetivos principais da liderança não é só ficar ali naquela posição, mas sim encontrar as pessoas certas para as posições certas, e fazer o trabalho de contratação, de desenvolvimento, de promoção e de demissão do jeito certo. Então, quando a gente fala de liderança, liderança é de fato uma responsabilidade e é um trabalho que é feito para que a liderança forme uma equipe coesa, né? Por isso que as pessoas certas precisam estar nos lugares certos. A sinceridade, ela também se baseia na teoria que, para alcançar a sinceridade radical, a gente precisa se importar pessoalmente e confrontar diretamente as pessoas. Ou seja, ela cita aqui no livro a seguinte frase: quando a sinceridade radical é encorajada e apoiada pelo chefe, a comunicação flui, ressentimentos são resolvidos, as pessoas começam a gostar não só do que fazem, mas também do ambiente. Então, quando a gente começa a realmente criar um ambiente onde a sinceridade radical pode fluir de maneira, livre, ela começa a criar um ambiente onde as pessoas gostam de estar, né. E reforça que ser chefe não é permissão para fazer juízo de valor. E o que que é juízo de valor? Juízo de valor é quando a gente julga alguma coisa baseado nas nossas crenças. E essas crenças, elas podem ter critérios pessoais, culturais, até mesmo morais ou sociais, e que fazem a gente julgar algo certo ou errado baseado no que a gente acredita e não na realidade que ela está sendo colocada ali. Por isso que é importante não fazer juízo de valor, ou seja, não sair julgando o que você escuta e o ambiente em si baseado somente nisso. Tudo deve ser considerado. Então, quando a gente fala em confrontar as pessoas, diretamente, também encoraja as pessoas a te confrontar. Ou seja, ajuda a criar relacionamentos que são baseados na confiança, por demonstrar que você realmente se importa o suficiente para dizer quando alguma coisa não vai bem ou quando alguma coisa vai bem, e também admite que é uma pessoa que vai cometer erros, mas que está empenhada em corrigir os erros, o quanto antes, principalmente aqueles que são ditos para você. Ou seja, não adianta nada a gente querer, dar feedback, falar e criticar, vamos por assim, mas se a gente não está aberto a ouvir de volta, porque é uma troca, é uma relação de 2 vias, né, vai e volta. Você critica, mas também deve aceitar ser criticado. Reconheça o sentimento de mágoa quando ele acontecer. Ou seja, muitas vezes a gente pode acabar deixando de falar alguma coisa com medo do que a outra pessoa vai sentir, e às vezes até ter uma conversa muito difícil, ou alguma coisa que realmente vai gerar um sentimento ali de mágoa na outra pessoa. Mas o importante é que você não ignore esse sentimento de mágoa e também não diga que não é pessoal. É muito comum, né, quem nunca, né, falou quem nunca caiu nessa armadilha de falar: "Não é pessoal". Cara, é pessoal, porque não tem como a gente separar o eu profissional do eu pessoal. Então a gente leva tudo que a gente é para o trabalho, independente, né, do momento da nossa vida e tudo, a gente acaba trazendo tudo que a gente é para o trabalho. E algumas coisas que vêm da gente de fábrica, assim, a gente carrega para o trabalho. Então,
acaba sendo sempre pessoal, mesmo que um pouquinho. É por isso que é importante não ficar falando que não é pessoal quando a pessoa se magoa. Simplesmente aceite esse sentimento de mágoa e reconheça que ele existe e aprenda a lidar com isso, porque uma hora ou outra você vai falar alguma coisa que a outra pessoa não vai gostar, mas que é importante ela ouvir naquele momento para que ela se desenvolva. Faz parte da liderança. A liderança não é uma carta branca para você falar o que quer, não, aquele sincerão, não, eu falo mesmo, é que se dane o que as outras pessoas vão pensar. Não é isso. É importante que você adapte essa sinceridade radical. Ela não é uma permissão para você falar o que você pensa a qualquer custo, né? E sair chateando e à torta direita as pessoas. Não é isso. Você precisa entender o contexto que você está e adaptar a sinceridade radical para o contexto que você está inserido naquele momento. Não é porque uma forma que você trabalhou antes e que funcionava super bem, não quer dizer que vai funcionar super bem em outro lugar, em outra organização. Então, saiba ler o contexto que você está. E aqui no próximo vídeo eu vou falar então do quadrante da sinceridade radical. Fique ligado então nos próximos vídeos.